Boa noite, irmãos e irmãs da EFD, Escola de Formação de Discípulos. Estamos aqui em mais uma quinta-feira e hoje estamos concluindo o curso de Bibliologia, o módulo 5 da Escola de Formação de Discípulos. Logo nós vamos estar lançando outros módulos e estamos agora nos 3 últimos livros do Novo Testamento e da Bíblia. Hoje vamos encerrar com a aula 23, essas 23 semanas que estivemos aqui aprendendo, os livros da Bíblia, também o período interbíblico. Estamos agora na reta final, então vamos estudar a última carta de João, a terceira João, a epístola do discípulo amado, aquele que era íntimo do Senhor. João, o apóstolo mais íntimo de Cristo, é o mesmo autor das 2 cartas anteriores, que nós estudamos na aula passada, e do quarto evangelho, o Evangelho de João e de Apocalipse. A data é em torno de 85 a 95, os irmãos podem perceber que é o final do 1º século. João foi escolhido por isso, vamos ver mais adiante. E a curiosidade é que é exemplo da sua segunda epístola. O texto possui apenas um capítulo, apenas 2 versículos a mais que 2 João. O versículo-chave desta carta está lá em 3 João, capítulo 1, versículo 11, eu vou ler aqui no slide. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal não viu a Deus. O propósito, então, da epístola de João seria que João parabeniza a hospitalidade de Gaio e o seu amor fraternal e faz uma crítica à insensibilidade de Diótrefes, que gosta de ser o mais importante. Como existe esse tipo de relacionamento nas igrejas, no corpo de Cristo. Somos assim e precisamos sempre nos policiar em relação à nossa forma de lidar uns com os outros. Então, João escreve esta carta para estar mostrando através desses personagens o que é ser cristão e ter um bom relacionamento dentro do corpo de Cristo. O propósito, então, segundo John Barnett, que é um teólogo canadense, responsável pelas antigas revistas de adolescentes e jovens usadas nas igrejas batistas e presbiterianas, ele diz o seguinte: o objetivo de João era ressaltar o amor altruísta de Gaio e de Demétrio, demonstrado por meio da hospitalidade concedida aos mestres itinerantes enviados pelo próprio João, que reprova o egoísmo eclesiástico e ditatorial de Diótrefes. Vemos aqui, meus irmãos, pelo comentário de John Barnett, que existem vários tipos de perfis dentro da igreja, porque somos seres humanos. Existem pessoas que às vezes usam da autoridade, às vezes usam do poder para influenciar pessoas, para lidar com elas. E João faz uma crítica, lembrando do amor, que João é um apóstolo tido como o discípulo amoroso, o discípulo em que Jesus amava. Então ele fala muito sobre esse tipo de situação. Vamos ver o esboço da carta. O esboço está dividido em versículos, porque, como dissemos, a carta só tem, na verdade, um capítulo. Então, no versículo 1, a saudação inicial, de 2 a 8, fala sobre esse altruísmo de Gaio, um elogio. Depois, de 9 a 11, ele começa a falar e criticar o egoísmo de Diótrefes. E também, no versículo 12, a finalidade de Demétrio, como que Demétrio está sendo utilizado nessa história como personagem, como pessoa. E, no final, até o versículo 15, saudações finais do apóstolo. Então, a ênfase no testemunho pessoal e também no discipulado. Essa é, na verdade, o teor da carta, de como nós devemos nos portar uns com os outros e cuidar uns dos outros. É assim que João se manifesta aqui nesta carta. O contexto histórico da carta, ela foi enviada ao amado Gaio, ou seja, a uma pessoa que João admirava. Não há informações sobre Gaio, a não ser que era amável, hospitaleiro e que pertencia à comunidade que João cuidava. E a ênfase na hospitalidade aos cristãos verdadeiros e não aos falsos mestres. Ainda vemos essa importância, até no final do 1º século, a questão dos falsos mestres, daqueles que invadiam as casas com doutrinas hereges. E João também adverte em suas cartas a importância de nós conhecermos a Bíblia e de a gente também manter o cuidado sobre as heresias, sobre as doutrinas que são ensinadas. Ainda no contexto histórico, segundo John MacArthur, João condena a falta de hospitalidade aos ministros fiéis da palavra.
E Diótrefes, por último aí no contexto histórico, era autoritário e negava a hospitalidade aos cristãos verdadeiros. Vemos aqui, meus irmãos, já comentamos aqui, que no primeiro século o Espírito Santo derrama o dom da hospitalidade, está lá em Coríntios. A hospitalidade era necessária porque a igreja se reunia nas casas. Então, Paulo critica esse líder que não abria sua casa para que pessoas e líderes, né, e pessoas indicadas pelos apóstolos estivessem ministrando a palavra na igreja, né, a igreja era nas casas. A teologia da epístola de João, da terceira epístola, a gente pode extrair alguns conceitos doutrinários, né, importantes, destacando aqui as características desses três personagens, das três personagens citadas nesta carta, as quais são Gaio, Demétrio e Diótrefes. Vamos falar um pouquinho sobre Gaio, está lá em 3 João, versículos de 1 a 8. Então ele era debilitado fisicamente, Gaio tinha algum tipo de deficiência, mas era próspero espiritualmente, ele era cumpridor e comunicador da verdade, segundo João, era acolhedor de estrangeiros, ou seja, tinha o dom da hospitalidade, excelente testemunho ali onde estava, e ele realmente era uma pessoa que era amada verdadeiramente por João. Essa é a descrição do personagem Gaio, a quem a carta é dirigida pelo apóstolo João no final do primeiro século. Já a segunda personagem, Demétrio, está lá em 3 João, versículo 12, ele também dava um bom testemunho, segundo ali o que o apóstolo narra, ele tinha uma vida verdadeira e a vida de santidade dele era reconhecida pelos irmãos da comunidade ali daquela igreja. Já Diótrefes na verdade, a personagem criticada por João, está lá em 3 João, versículos de 9 a 11, e ele tinha esse perfil, veja bem, meus irmãos, gostava de ser o primeiro, ele não cooperava nas atividades da igreja, ele falava com maledicência, ou seja, falava mal das pessoas, ele era prepotente, achava que ele era superior aos outros, não era hospitaleiro e até expulsava os visitantes que estavam ali na reunião da igreja nas casas. E também fazia muita fofoca e difamava líderes. Esse era o perfil do Diótrefes, né? Incentivo a viver a verdade. Essa carta ela fala sobre esse tipo de testemunho que devemos ter como cristãos. No versículo 1 está dizendo que nós devemos amar a verdade. No versículo 3, que devemos ter um testemunho da tua verdade e andar na verdade. O versículo 4, devemos ser cooperadores da verdade. E no versículo 12, o nosso testemunho é verdadeiro. Meus irmãos, lembre-se que João ele amava Jesus. E Jesus dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente ama a verdade, nós amamos Jesus. Quando a gente é testemunha de Cristo, nós testemunhamos da verdade. Quando obedecemos a Ele, andamos, obedecemos seus mandamentos, andamos na verdade, cooperamos com Cristo e o nosso testemunho passa a ser igual o de Cristo. Esse é a figura aqui na teologia, né? O comportamento então dos falsos mestres, porque João faz essa crítica em sua carta, porque era uma das grandes dificuldades da igreja no primeiro século. Primeiro, né, o comportamento deles, quais são a forma deles agir? Eles estão dentro da igreja, senão não seriam falsos mestres, né, eles estariam ali disfarçados. Eles fazem críticas injustas, difamarão a verdade, eles são injustos, inventam histórias, são libertinos e seduzem os fracos, ou sejam, pessoas que têm uma conduta, né, indevida, são carnais, né, e prometem falsa liberdade. Essa é as características levantadas por João das pessoas que são os hereges aí do primeiro século. Essa carta, então, é um convite ao crescimento na graça, no conhecimento de Jesus Cristo e na vida santa e sóbria contra os falsos mestres que distorceram a doutrina para justificar a sua imoralidade. Meus irmãos, a questão da doutrina é uma questão da dependência do Espírito Santo, né? A igreja precisa ensinar a palavra de Deus, apontar para Cristo e viver uma vida digna como Cristo quer que nós vivamos. Qualquer coisa que é ensinada fora da palavra de Deus, Paulo já disse em outras cartas, seja anátema, ou seja, desprezível no meio. Então precisamos conhecer da palavra. Quando estamos aqui ensinando a Bíblia, é que desejamos que você conheça a palavra e possa identificar heresias e coisas, qualquer ideia, né, ou ideias que vão contra a vontade de Deus. A cristologia, então, da epístola de João, nós podemos ver Jesus aí como a chave hermenêutica da palavra, ou seja, cada livro aponta para Cristo. No versículo 7, João diz, por amor ao nome, fazendo referência a Jesus. Não é à toa que João era conhecido como discípulo amado, o íntimo do Senhor. Então ele faz tudo por amor ao nome de Cristo. A terceira carta, então, de João apresenta Jesus como nosso amigo verdadeiro.
Separei o texto aqui do próprio João no seu Evangelho, no capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Meus irmãos, Jesus, ele deu a vida por cada um de nós. E João era uma das pessoas que esteve mais próxima de Cristo. Lembra que Pedro, Tiago e João estavam próximos de Jesus em todos os momentos. Monte da Transfiguração, e nos momentos finais, né? Até Pedro fala para Jesus, quando ele está ali, depois de estar ressurreto, ele fala: o que vai acontecer com esse rapaz, com esse garoto, porque João era muito novo, né, ali naquela época. E ele falou: olha, o que importa se ele viver, né, até que eu volte, né? Então João era alguém muito próximo de Cristo, aquele quem ele amava, e nós devemos também entender que nós devemos tratar os irmãos com amor, da mesma forma como Cristo nos ama. Vamos para o segundo livro, a carta de Judas. Estamos aí no penúltimo livro da Palavra de Deus, do Novo Testamento. A autoria e a data. Então Judas é o outro, né? Ele não é o Iscariotes. Ele é irmão de Tiago e provavelmente meio-irmão de Jesus, segundo algumas informações históricas. A carta foi escrita entre os anos 70 e 80, né, e depois do martírio do apóstolo Pedro, quando Pedro foi morto e crucificado em Roma. Essa carta é escrita por Judas. Qual o objetivo dele? O objetivo de Judas, segundo John Barnett, foi endossar a doutrina da salvação, bem como encorajar os crentes a batalharem pela fé, combatendo as heresias que foram infiltradas por falsos mestres no meio da comunidade. Vemos aí, mais uma vez, né, a tônica dos falsos mestres, que era, na verdade, a grande dificuldade da igreja, que não tinha uma doutrina clara já como o Novo Testamento, né? O Novo Testamento estava sendo formado, então havia muita ideia errada sobre os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. O versículo-chave da carta de Judas está lá no capítulo 1, versículo 3, vamos ler. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes instindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. O esboço também, de versículos, é uma carta também curta, só de um capítulo, e de 1 a 4 nós vemos a presença dos falsos mestres, de 5 a 16 a identidade dos falsos mestres, e também de 17 a 23 a intolerância aos falsos mestres. É um alerta sobre os falsos mestres e sua heresia. Essa é a tônica da carta, uma carta que é totalmente voltada a essa situação que acontecia ali na metade para frente do primeiro século. O contexto histórico, então, Judas viveu em meio a um ataque político de Roma contra os cristãos, na época aí de Nero, gnósticos e libertinos dentro da comunidade cristã. Judas conclama a igreja a lutar pela verdade em meio a uma intensa batalha espiritual. Corrigindo, não era na época do imperador Nero, porque, né, já havia sido destruído, né, no caso, no ano 70, Jerusalém. Então, nós estamos aí em outros imperadores ali da família, que é a dinastia chamada Flaviana. Teologia, então, né, da carta, a defesa da fé contra os falsos mestres, né? O que eles faziam? Qual era o comportamento dessas pessoas, segundo Judas? Eles dissimulavam as pessoas, eram libertinos, negavam a divindade de Cristo, contaminavam a carne, rejeitavam e se levantavam contra a autoridade, praticavam obras más, eram murmuradores, descontentes com tudo, andavam segundo as suas paixões e eram arrogantes e bajuladores. Esse é o perfil do falso mestre, segundo Judas. John Barnett apresenta o sentido de algumas figuras utilizadas por Judas nos versículos 12 e 13. São, no caso aqui, metáforas, né, que o Judas usa para se referir a essas pessoas. Primeiro ele diz, são como rochas submersas, ou seja, aquelas que afundam navios. São pastores de si mesmo, ou seja, afirmam ser pastores, mas se preocupam apenas com a própria vida. São como nuvens sem água, ou seja, não tinham condições para ajudar a igreja, pois estavam espiritualmente secos, são pessoas apenas de aparência. Árvores sem fruto, né, mais uma metáfora, pareciam frutíferos, mas não havia fruto neles, né? Não era possível ver resultado que alegrava o coração de Deus em suas vidas. Ondas bravias, né? Os falsos mestres eram como ondas bravias, espalhavam erros por onde passavam, né? Como tsunamis. E estrelas errantes ou cadentes, não eram confiáveis como líderes, volta e meia estavam em situação complicada.
Esse é o que John Barnett traz sobre as figuras utilizadas por Judas aí, dos falsos mestres. E isso gerou na igreja, meus irmãos, uma questão extremamente complicada, que é a apostasia. Muitas pessoas deixaram a sua fé. Quais eram as características das pessoas que eram envolvidas pelos falsos mestres? Primeiro, eram ímpios, ou seja, não tinham relacionamento com Deus, eram geralmente pervertidos, negavam a Cristo, eles permitiam que a sua carne estivesse contaminada, é aquela pessoa que difama a autoridade superior, é ignorante, é corrupto, murmurador. O apóstolo geralmente é descontente, ele é egoísta, só pensa em si, ele escarnece, ou seja, vive fazendo piadas sobre coisas sérias, arrogante ao falar, ele adula os outros, faz média, ele é mundano, uma pessoa que é divisora, ou seja, que gosta de contendas e não tem o Espírito Santo. Meus irmãos, esse tipo de característica precisa ser observado individualmente. Você como líder, você como pastor, você também como membro da igreja e discípulo de Jesus, você precisa ver quais dessas características constantemente estão na sua vida. E na minha vida, nós precisamos extremamente dessa autoanálise, para que nós não abandonemos ou não entristeçamos o Espírito Santo na nossa caminhada de vida cristã. A cristologia, então, da carta de Judas, nós podemos verificar que Cristo é apresentado como aquele que assegura a salvação dos fiéis e os mantém longe da contaminação espiritual deste mundo e dos apóstatas. A defesa da fé contra os corruptos, exortação à santidade e à perseverança. Meus irmãos, nós podemos ver aqui com certeza de que Cristo era realmente a salvação, e a segunda vinda de Cristo era uma das situações que eram colocadas pelos apóstolos, pelos escritores do Novo Testamento, para que as pessoas não desanimassem e tivessem a sua esperança, porque os apóstatas, como o próprio Satanás, querem que pessoas também caiam. A pessoa já caiu, já está longe de Deus e querem levar pessoas junto com elas. Esse é um comportamento do nosso inimigo, inimigo das nossas almas. Então, podemos dizer aqui no slide que a carta de Judas apresenta Jesus como a nossa esperança. É o que nós precisamos ter em Cristo. Eu separei Efésios 1:2, dizendo o seguinte, aqui a palavra de Deus, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Vivemos dias em que a esperança da segunda vinda de Cristo deve mover nosso coração, animar a fé e fazer-nos buscar uma vida de santificação, pedir ao Espírito Santo esse direcionamento. Judas, ele nos alerta a esse compromisso com a esperança em Cristo, o penhor da nossa fé. E vamos então agora para Apocalipse, um livro em que nós vamos dar algumas ênfases, é um livro muito profundo, escrito também pelo apóstolo João, a revelação que ele recebeu na ilha de Patmos. Vamos então estar agora entrando no último livro do Novo Testamento e também o último livro do nosso módulo Bibliologia. Autoria e nome então, o apóstolo João, o íntimo do Senhor, e Apocalipse significa revelação. A data nos 10 últimos anos do primeiro século, entre o ano 90 e o ano 100, praticamente já começando o segundo século, sobre o governo do imperador Domiciano. Então, meus irmãos, João foi preso ali na ilha de Patmos, e ele estava ali escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, e também ele teve uma visão do Senhor Jesus e da sua vinda, e é um livro cheio de mistérios. Nós vamos estar aqui fazendo como os outros livros, dando realmente uma pequena orientação para os irmãos, mas a profundidade dessa carta é realmente muito, muito grande. O versículo-chave que nós destacamos, dentre muitos de Apocalipse, está no capítulo 1, versículo 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. E o propósito é confrontar as heresias do gnosticismo, afirmando a sã doutrina. Meus irmãos, João foi um defensor realmente da fé em relação àqueles que usavam apenas da razão e pervertiam os conceitos, como o gnosticismo. E ele teve essa visão tanto de coisas que se passaram, como coisas que estão acontecendo e também que hão de vir. Essa é a tônica do livro de Apocalipse. Podemos ver isso no próprio esboço que passaremos aqui para os irmãos nos capítulos 1, as coisas que viste, ou seja, o passado, a revelação de Jesus Cristo, quem é Jesus, é a introdução do livro, aquilo que já aconteceu nesses 70 anos de história do cristianismo ali naquela região, que havia alcançado a Europa. Nos capítulos 2 e 3, já as coisas que são, ou seja, o presente. Nós podemos separar essa perícope, que é a mensagem às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas elas estão ali na Ásia Menor, cuja capital era Éfeso.
E de 4 a 22 são os mistérios, as coisas que hão de acontecer, e vem uma sequência de visões do apóstolo ali na ilha de Patmos. Ele vê o trono celestial, ele vê os selos que vão sendo abertos, as trombetas que tocam, os sinais, ele vê também as taças, os flagelos, ou seja, as situações que vão acontecendo, mas por fim o triunfo de Deus, e contempla aqui o novo céu e a nova terra, né? A Jerusalém, onde não haverá choro nem mais luto. Essa é a mensagem de Apocalipse, nossa esperança. O contexto histórico, então, podemos aqui falar sobre as 7 igrejas, né? E a mensagem que foi, no caso, destinada a cada uma delas. Éfeso, você abandonou o primeiro amor. Nós vemos essa ênfase ali nesse pequeno trecho que é direcionado a Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, né? E Jesus Cristo sempre termina dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a essas igrejas. Esmirna, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Uma das igrejas elogiadas aí pelo apóstolo. Tiatira, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha, ou seja, a importância do arrependimento. Já a igreja de Sardes, você tem fama de estar vivo, mas estar morto, é uma crítica, né? Uma igreja que foi extremamente criticada pela hipocrisia daqueles irmãos ali. Laodiceia, você não é frio nem quente, numa questão de falta de testemunho. Laodiceia também é uma das igrejas, né, que precisa ser observada, porque todos nós temos essas características de mornidão. E Filadélfia, uma das igrejas mais elogiadas, coloquei diante de ti uma porta aberta. Filadélfia tinha ali realmente pessoas firmes e fiéis em meio à perseguição. E Pérgamo, tenho contra você algumas coisas, né? Meus irmãos, nós vemos aqui as igrejas simbolizam muito a nossa vida como pessoa e também como comunidade. Todos temos nossos erros e problemas, e o Espírito Santo fala ao nosso coração na medida em que nos arrependemos e buscamos a face do Senhor. Lembramos que os cristãos dessa época eram extremamente perseguidos, já estavam sendo muitas pessoas ali mortas. Era uma dinastia, a dinastia Flaviana foi uma das dinastias romanas mais cruéis com os cristãos e também com os judeus, porque também destruiu no ano 70 o templo e a cidade de Jerusalém ali. O contexto histórico, então, João, como eu disse, estava na ilha de Patmos, ali em Éfeso, ali no arquipélago de Éfeso, da Ásia Menor, e ele foi banido por Roma devido à sua fidelidade ao Evangelho. Então era uma espécie de prisão, né? Ali naquela ilha. João, o discípulo amado, aquele que mais íntimo do Senhor, não foi escolhido por acaso. Nenhum dos apóstolos o foi, mas era importante ter entre seus amigos um mais jovem, para que ele pudesse fazer a transição de uma geração, né? Foi 70 anos após Jesus estar entre eles, né? O jovem discípulo recebeu a mensagem perto do ano 100 da era cristã. Essa é a importância. John MacArthur também traz algo sobre o contexto histórico de Apocalipse, e ele diz o seguinte: mas a tempestade da perseguição já havia começado e o próprio João havia sido exilado, mas a tempestade da perseguição estava por se manifestar em plena fúria às 7 igrejas tão queridas ao coração do apóstolo. A essas igrejas, Apocalipse forneceu uma mensagem de esperança. Deus está no controle soberano de todos os acontecimentos da história humana, embora muitas vezes o mal e poderosos homens perversos pareçam dominar, a condenação deles é certa. Cristo virá em glória para julgar e reinar. Que maravilhoso resumo de John MacArthur. Muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse, mas ele é uma mensagem de esperança. E para que tenhamos esperanças, precisamos olhar para nós mesmos, nos arrependermos, para que a gente possa perseverar. Essa é a mensagem de Apocalipse. A teologia, então, deste livro, né? A teologia ela é profunda, como eu disse, de revelação de Jesus Cristo, santidade da igreja, e fala sobre a escatologia, que quer dizer o estudo, as doutrinas das últimas coisas. Algumas coisas sobre milênios, para que a gente possa aqui ter um pouco dessa visão aqui em Apocalipse. Tem o pré-milenismo, que é uma doutrina da segunda vinda de Cristo antes de um período de 1000 anos. Conhecido por alguns como o sábado de 1000 anos. É precedido por uma deteriorização progressiva da sociedade humana, comportamento e expansão do mal através de um governo final, e esta escola de pensamento pode ser dividida em 3 interpretações principais: dispensação, tribulação e arrebatamento. Meus irmãos, o pré-milenismo está em alta, né? Vemos que as últimas coisas estão acontecendo aqui no nosso tempo, mas ainda é uma das teologias, né, das linhas teológicas sobre os milênios, mas ela é muito, muito, muito interessante. A segunda é o amilenismo, né? São 1000 anos, né? Ou um longo período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo,
que é o nascimento dele e o retorno, né? O reino milenar de Cristo, como retratado no livro de Apocalipse, é visto agora como Cristo reinando à direita do Pai. Pode ser difícil traçar uma linha fina entre o amilenismo, o pós-milenismo e o rivalismo. O amilenismo tende a acreditar que a sociedade, através da rebelião crescente, continue a se deteriorar, enquanto o pós-milenismo acredita que a igreja irá influenciar o mundo produzindo mais justiça. Então vamos falar do pós-milenismo também, que é a escola escatológica que defende que Jesus Cristo virá pela segunda vez ao término do milênio, ou seja, primeiro terá o milênio, depois ele vem. Muitos pós-milenistas creem que a era milenar iniciou-se quando Cristo foi assunto ao céu, e outros creem que ele surgirá quando o evangelho houver sido pregado em toda a terra, promovendo uma era áurea de justiça e paz para a humanidade. Essas são as visões aí dos milênios, das escolas, né, dos milênios em Apocalipse. Você pode estar se aprofundando e verificando qual delas o Espírito Santo dá de discernimento ao seu coração. Cristologia. Jesus então é apresentado como Cristo, que triunfa sobre todas as coisas, sendo o início e o final da história, o alfa e o ômega, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Apocalipse revela a vitória final de Cristo contra o maligno e toda a maldade. A tarefa do crente é simplesmente crer na promessa bíblica da vitória e confiar integralmente em sua vida com Cristo. Meus irmãos, Apocalipse é um livro que mostra a soberania de Deus, o controle dele sobre todas as coisas e principalmente o poder e a majestade e a glória de Jesus Cristo. O Apocalipse mostra Jesus como o Cordeiro Santo, mostra aquele que tem o direito e o único que pode abrir o livro e abrir os selos. Jesus, ele é a personagem central do livro de Apocalipse, e ele está falando diretamente sobre o tempo da segunda vinda, que nós cremos que está próximo. Jesus está aí à porta. Por isso a cristologia, que no slide que encerra a aula e o curso do módulo 5 de Bibliologia, diz que o Apocalipse apresenta Jesus como aquele que está à porta. E vamos ler os dois últimos versículos de Apocalipse, que são os dois últimos versículos da palavra de Deus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, ou seja, o que João diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. É o que nós desejamos como professores, líderes aqui da Escola de Formação de Discípulos, e nós agradecemos a Deus por chegarmos até esse final desse módulo 5. Logo você vai ver a agenda aí dos próximos módulos, e desejamos a todos aqueles que foram perseverantes, né, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E você que quer começar o curso, você tem essa possibilidade de começar o curso a qualquer momento. Nós estamos então hoje providenciando as 23 aulas, estão todas videoaulas na nossa, ali na nossa conta do YouTube da Igreja Resgate, e também no Google Drive da Escola Master temos as 23 aulas também, os e-books. Então o material está completo, o curso inteiro, para que Deus abençoe a sua vida e você tenha aí um direcionamento, né? Um mapeamento, né? Ou, na verdade, um roteiro para você ler a palavra de Deus. Deus abençoe. Vamos orar encerrando esta aula e este curso, este módulo 5 de Bibliologia. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pela Escola de Formação de Discípulos. E que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o pastor Otoni, o pastor Samir, abençoe o pastor Rogério, que está à frente desse ministério, e que o Senhor nos dê sempre graça, Senhor Deus, e que esse entendimento compartilhado possa gerar vida e frutos, e ser, como nós dissemos, Senhor Deus, algo que renove o nosso espírito, nesse tempo de terras secas em que vivemos, de sequidão, onde o amor está desaparecendo, que o Teu Espírito Santo venha como água, Senhor Deus, e que ela venha e regue os nossos corações. Esse é o conhecimento do Senhor, que nós possamos prosseguir conhecendo a Deus, como diz o profeta Oséias. Em nome de Jesus, nós agradecemos por cada aluno, por cada aluna, nossos irmãos, professores, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu vou dizer até o próximo módulo. Que Deus abençoe você, irmão e irmã.